Expus minha nora falsa na frente do meu filho na ceia de Natal. Quem me deve me paga. Quando vi minha própria neta de 5 anos me olhando com pena enquanto sussurrava para a mãe que a vovó estava ficando doida de novo, senti algo morrer dentro de mim. Não era a primeira vez que Camila, minha nora, plantava essas ideias na cabeça da criança, mas desta vez foi diferente. Desta vez, eu estava fingindo estar dormindo no sofá da sala quando ouvi. Meu nome é Marta, tenho 70 anos e durante os últimos 3 anos da minha vida, vivi acreditando que tinha uma família que me amava. Que engano! A descoberta de quem realmente eram as pessoas que eu chamava de família aconteceu na noite mais sagrada do ano, véspera de Natal. Uma noite que deveria ser de união, gratidão e amor. Em vez disso, tornou-se o início da minha jornada mais dolorosa e, paradoxalmente, mais libertadora. Camila havia chegado cedo naquela tarde, como sempre fazia nas datas especiais. Trazia sua risada fácil, seus beijinhos carinhosos na minha bochecha e aquele jeito dela de me chamar de mãezinha que sempre derretia meu coração. Era a nora perfeita, ou pelo menos era isso que eu pensava. Aos 32 anos, ela tinha uma beleza natural que dispensava muito esforço, cabelos castanhos sempre bem cuidados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Pelo menos era assim que eu a via. Meu filho Ricardo, aos 38 anos, sempre foi o orgulho da minha vida. Formado em administração, trabalhava numa empresa de médio porte no centro de São Paulo. Depois que seu pai morreu há 5 anos, ele se tornou meu maior apoio, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Era ele quem me levava ao médico, quem cuidava das minhas finanças mais complexas, quem me fazia sentir que não estava sozinha no mundo. Naquela noite de véspera de Natal, estávamos todos reunidos no meu apartamento de 3 quartos em Perdizes, um bairro que escolhi com meu falecido marido porque era central e tinha boa infraestrutura. O apartamento estava decorado como sempre gostei de fazer no Natal, árvore grande na sala, presépio na estante e luzes douradas espalhadas pelos ambientes. O cheiro da ceia que eu havia preparado desde cedo perfumava toda a casa, peru assado, farofa especial, tender com abacaxi e a sobremesa favorita da família, um pavê de chocolate que minha mãe me ensinou a fazer. Sofia, minha netinha, brincava no tablet que eu havia comprado para ela no seu aniversário. Era uma criança esperta, daquelas que aprendem a mexer em tecnologia mais rápido que os próprios adultos. Ela estava sentada no tapete da sala, entre a árvore de Natal e o sofá onde eu descansava após horas na cozinha. O som baixinho dos joguinhos dela misturava-se com a música natalina que tocava no aparelho de som. Foi quando ela veio até mim com aquele olhinho preocupado que só as crianças conseguem fazer quando pressentem que algo não está certo no mundo dos adultos. Ela segurava o tablet nas mãozinhas e me disse: "Vovó, tem uma mensagem estranha aqui. Acho que é para você." Peguei o tablet sem entender bem o que estava acontecendo. O WhatsApp estava aberto, mas não era a conta dela. Era uma conta que eu não reconhecia, com uma foto de perfil que me deixou gelada. Era uma foto minha, mas antiga, dos tempos em que eu ainda estava casada e era feliz. Uma foto que eu não lembrava de ter compartilhado com ninguém há muito tempo. As mensagens estavam ali, abertas para quem quisesse ver. E o que eu vi mudou minha vida para sempre. Era uma conversa entre Camila e Ricardo, meu próprio filho. As mensagens eram recentes, de apenas alguns dias atrás, e cada palavra que eu li era como uma punhalada no peito. A primeira mensagem que chamou minha atenção foi de Camila: "A velha está ficando cada vez mais gagá." Ontem ela perguntou 3 vezes a mesma coisa. Acho que está na hora de acelerar o processo. Ricardo havia respondido: "Ainda bem que o médico confirmou que ela tem início de demência. Facilita muito nossos planos. O apartamento vale pelo menos 800 mil, talvez mais. É só uma questão de tempo até conseguirmos a interdição." Minha mão começou a tremer tanto que quase derrubei o tablet. Continuei lendo, mesmo sabendo que cada palavra que descobria estava destruindo tudo em que eu acreditava sobre minha família. Camila havia escrito: "Já pesquisei os asilos mais baratos da região. Tem um em Osasco que cobra só 1.500 por mês. O que sobrar da venda do apartamento vai dar para vivermos bem por uns bons anos." E meu filho, meu próprio filho, havia respondido com algo que me fez sentir como se um peso de 1.000 quilos tivesse caído sobre meu peito: "Perfeito. Só temos que ter cuidado para não levantar suspeitas. Ela ainda tem alguns amigos que podem criar problemas. Mas quando for para o asilo, vai ficar isolada e ninguém vai se importar com o que ela falar."
Havia mais mensagens, dezenas delas, todas planejando minuciosamente como eles iriam se livrar de mim e ficar com tudo que eu tinha construído durante uma vida inteira de trabalho e economia. Eles discutiam até mesmo formas de acelerar minha morte, sugerindo que eu tomasse medicamentos errados ou que sofresse um acidente doméstico. Sofia percebeu que algo estava muito errado comigo. Ela se aproximou e tocou minha mão. Vovó, você está bem? Você está chorando? Consegui forçar um sorriso e secar as lágrimas que nem havia percebido que estavam caindo. Estou bem, meu amor. É só uma música triste que estava lembrando ou não da vovó de coisas antigas. Vai brincar um pouquinho que a titia Camila já está chamando você para ajudar a arrumar a mesa. Quando Sofia saiu correndo para a cozinha, peguei o tablet novamente e continuei lendo. O que descobri a seguir foi ainda pior. Havia áudios também. Com as mãos tremendo, coloquei o fone de ouvido que Sofia usava e comecei a escutar. Era a voz da Camila, rindo alto, contando para alguém. Você precisava ver a cara da velha quando contei que estava grávida pela terceira vez. Ela ficou toda emocionada, já querendo comprar roupinha e preparar quarto. Nem desconfia que é tudo mentira para ela me dar mais dinheiro. Que idiota! E a voz de Ricardo, se juntando na risada, minha mãe sempre foi muito emocional. Desde que meu pai morreu, ela fica procurando motivos para se sentir útil. É só inventar qualquer drama que ela já sai correndo ajudar. Semana passada inventei que estava com problemas no cartão de crédito e ela já depositou 5.000 na minha conta. Havia outros áudios, gravações de conversas que eles tinham tido na minha própria casa, zombando de mim pelas costas. Em uma delas, Camila imitava minha voz tremula quando eu havia contado sobre os ataques de ansiedade que vinham me afetando desde a morte do meu marido. Ela exagerava no tremor, fazia uma voz ridícula e dizia coisas como: "Ai, eu não consigo dormir, eu tenho medo de ficar sozinha." Eles riam como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. O que me quebrou completamente foi ouvir Ricardo, meu próprio filho, o menino que eu carreguei no colo, que eu criei com todo o amor do mundo, dizendo: "A velha é patética mesmo. Desde que meu pai morreu ela ficou ainda mais chata. Fica ligando toda hora, quer que eu vá lá quase todo dia. Não vejo a hora de me livrar dessa responsabilidade." Precisei pausar o áudio porque senti que ia vomitar. 70 anos de vida, 50 anos de casamento, 38 anos criando aquele filho que eu amava mais que minha própria vida. E no final, eu não passava de um estorvo que eles queriam eliminar para pegar meu dinheiro. Mas o pior ainda estava por vir. No último áudio que consegui ouvir antes de ter que parar, Camila estava contando para alguém sobre outros idosos que ela havia enganado antes. Esse esquema funciona sempre. Você não imagina como é fácil enganar velho carente. Eles estão sempre procurando alguém para amar, alguém para deixar herança. Já fiz isso com 3 antes do Ricardo. Um deixou o apartamento, outro deixou dinheiro no banco, o terceiro tinha uma casa na praia. O segredo é sempre fazer eles se sentirem amados e úteis até o último minuto. Foi nesse momento que entendi que minha nora não era apenas uma pessoa má que se aproveitava da minha bondade. Ela era uma golpista profissional, uma criminosa que fazia da manipulação de idosos vulneráveis sua forma de ganhar dinheiro. E meu filho havia se tornado cúmplice dela. Desliguei o tablet com as mãos, tremendo tanto que mal conseguia controlar os movimentos. Levantei do sofá com as pernas bambas e fui até o banheiro, onde finalmente consegui vomitar toda a angústia que estava sentindo. Olhei para meu reflexo no espelho e vi uma mulher destruída, com os olhos vermelhos de tanto chorar e uma expressão de quem acabará de descobrir que sua vida inteira havia sido uma mentira. Quando voltei para a sala, eles estavam todos reunidos ao redor da mesa, prontos para a ceia de Natal. Camila me recebeu com um dos seus sorrisos mais carinhosos. "Mãezinha, você demorou. Estávamos esperando você para começarmos a ceia. Fiz questão de sentar você na cabeceira, no seu lugar de honra." Olhei para aquela cena surreal, minha família reunida, aparentemente feliz, comemorando o Natal. Ricardo me puxou uma cadeira com toda a gentileza do mundo. "Senta aqui, mãe. Hoje é seu dia. Você fez uma ceia maravilhosa, como sempre." Sofia veio correndo me dar um abraço. "Vovó, eu te amo muito. Você é a melhor vovó do mundo inteiro." Sentei-me à mesa e forcei um sorriso enquanto eles serviam a comida e conversavam animadamente sobre planos para o ano novo, sobre presentes de Natal, sobre como estavam felizes de estar ali.
Era como se eu estivesse assistindo a uma peça de teatro onde todos os atores conheciam o roteiro, menos eu. Durante toda a ceia, observei cada gesto, cada palavra, cada olhar. Camila continuava sendo a nora perfeita, elogiando minha comida, contando histórias engraçadas, fazendo todos rirem. Ricardo continuava sendo o filho atencioso, servindo minha bebida, perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Mas agora eu sabia a verdade. Sabia que cada carinho era calculado, cada demonstração de afeto era parte de um plano para me manter dócil e confiante até o momento em que eles conseguissem me tirar de casa e ficar com tudo que era meu. Quando a ceia terminou e eles foram embora, depois de me cobrirem de beijinhos e promessas de que voltariam no dia seguinte para o almoço de Natal, fiquei sozinha no meu apartamento. Sozinha com a verdade mais dolorosa que uma mãe pode descobrir, que o filho que ela criou com todo o amor do mundo havia apenas como um obstáculo a ser removido. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na minha cama olhando para o teto, lembrando de cada momento que havia vivido com eles nos últimos anos. Quantas vezes Camila havia me pedido dinheiro emprestado para emergências que provavelmente nunca existiram? Quantas vezes Ricardo havia me convencido a assinar papéis que eu não entendi completamente? Quantas decisões sobre minha própria vida eu havia deixado nas mãos deles porque confiava cegamente? E mais importante, como eu havia sido tão ingênua? Como não percebi os sinais? Como deixei que me manipulassem por tanto tempo? Mas enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto molhando o travesseiro, uma coisa começou a ficar muito clara na minha mente. Eu não ia simplesmente aceitar isso. Não ia me deixar ser descartada como um lixo velho. Eles haviam subestimado completamente quem eu realmente era. Durante os 50 anos de casamento, eu havia sido responsável por administrar todas as finanças da família. Fui eu quem negociou a compra de todos os nossos imóveis, quem investiu nossas economias, quem construiu o patrimônio que agora eles queriam roubar. Meu marido sempre dizia que eu tinha um tino para negócios que muitos empresários gostariam de ter. Depois que ele morreu, continuei administrando tudo sozinha. Camila e Ricardo pensavam que eu era apenas uma velha confusa que assinava papéis sem entender, mas a verdade era bem diferente. Eu sabia exatamente quanto dinheiro tinha, onde estava investido, quais eram meus direitos e meus bens. Mais do que isso, ao longo dos anos, eu havia cultivado uma rede de contatos que eles nem imaginavam que existia. Antigos colegas de trabalho que se tornaram advogados bem-sucedidos, vizinhos que trabalhavam em órgãos públicos, pessoas que eu havia ajudado ao longo da vida e que me deviam favores. Eles achavam que eu era uma velhinha isolada e vulnerável. Não faziam ideia do que estavam mexendo. Na manhã do dia de Natal, quando Ricardo e Camila voltaram para o almoço como haviam prometido, eu já havia tomado uma decisão. Não ia confrontá-los imediatamente. Primeiro, precisava descobrir exatamente quais eram os planos deles, quem mais estava envolvido e qual era a extensão real do golpe que estavam aplicando em mim. Recebi-os com o mesmo carinho de sempre, preparei o almoço que eles esperavam, brinquei com Sofia como sempre fazia. Mas agora eu estava interpretando um papel. O papel da vovó ingênua e confiante que eles precisavam que eu fosse. Durante o almoço, fiz algumas perguntas aparentemente inocentes. Ricardo, você tem conversado com o Dr. Silva sobre minha memória? Ele falou alguma coisa específica na última consulta? Ricardo engoliu em seco antes de responder. Ele disse que você precisa fazer alguns exames mais detalhados, mãe. Nada muito sério, mas é importante acompanhar. Eu posso marcar os exames para você, se quiser. Camila complementou, é verdade, mãezinha. É sempre bom prevenir. E se der alguma coisa, a gente está aqui para cuidar de você. Você nunca vai ficar abandonada. Sorri docemente e respondi, vocês são tão bons para mim. Eu não sei o que faria sem vocês. Mas por dentro, eu estava documentando cada mentira, cada manipulação. Eles estavam usando até mesmo minhas consultas médicas como parte do plano para me declarar incapaz mentalmente. Quando eles foram embora naquela tarde, comecei a primeira fase da minha investigação. Liguei para o Dr. Silva, meu médico há mais de 15 anos, e marquei uma conversa particular com ele. No dia seguinte, sentei-me no consultório do Dr. Silva e fui direta ao ponto. Doutor, eu preciso saber exatamente o que o senhor conversou com meu filho sobre minha saúde mental. Doutora Silva pareceu surpreso. Dona Marta, eu não tive nenhuma conversa específica com seu filho sobre sua saúde mental.
Nos últimos exames, a senhora apresentou resultados completamente normais para a sua idade. Não há nenhum sinal de demência ou perda significativa de capacidade cognitiva. Era exatamente o que eu esperava ouvir. Ricardo havia mentido sobre o diagnóstico médico para justificar os planos de interdição. Pedi ao doutora Silva que documentasse por escrito minha plena capacidade mental e física, e que essa documentação ficasse arquivada tanto no consultório quanto comigo. Nos dias seguintes, fui atrás de cada fio da meada que Camila e Ricardo haviam tecido ao meu redor. Descobri que eles já haviam consultado advogados sobre o processo de interdição. Descobri que Camila havia usado meu nome para fazer pesquisas sobre asilos na região. Descobri que Ricardo havia conversado com corretores de imóveis sobre uma avaliação informal do meu apartamento. Mais chocante ainda, descobri que eles já haviam aberto contas bancárias conjuntas comigo, usando documentos que eu havia assinado acreditando que eram para outros fins. Meu próprio dinheiro já estava sendo gradualmente transferido para contas que eles controlavam. A cada descoberta, minha indignação crescia, mas também crescia minha determinação. Eles haviam planejado cada detalhe para me roubar e me descartar, mas haviam cometido um erro fatal, subestimaram completamente minha inteligência e minha capacidade de reação. Era hora de mostrar para eles quem realmente mandava nessa história. Comecei pesquisando tudo o que podia sobre Camila. Se ela realmente era uma golpista profissional como havia se gabado nos áudios, deveria haver rastros dela em outros lugares. Passei dias navegando na internet, fazendo ligações para antigos conhecidos que poderiam ter informações, consultando registros públicos. O que descobri superou minhas piores expectativas. Camila não era nem mesmo seu nome verdadeiro. Seu nome real era Carla Mendes, e ela tinha um histórico extenso de crimes contra idosos em outros estados. Havia registros de boletins de ocorrência, processos civis e até mesmo uma condenação anterior por estelionato que ela havia conseguido cumprir em regime aberto. Ela havia desenvolvido um modus operandi específico, se aproximava de homens mais velhos que haviam perdido recentemente suas esposas, conquistava a confiança da família toda, especialmente dos filhos gananciosos, e então planejava golpes elaborados para ficar com o patrimônio das vítimas. O mais revoltante de tudo era descobrir que Ricardo sabia disso. Encontrei evidências de que ele havia pesquisado o passado dela antes de começarem um relacionamento. Ele não havia sido seduzido por uma golpista esperta, ele havia deliberadamente se associado a ela porque viu uma oportunidade de ganhar dinheiro às minhas custas. Meu próprio filho havia me vendido para uma criminosa. Mas essas informações, por mais dolorosas que fossem, eram exatamente a munição que eu precisava para elaborar minha vingança. E eu já sabia exatamente como ia fazer isso. Camila havia mencionado nos áudios que estava sempre procurando novos alvos, especialmente através de aplicativos de relacionamento onde podia encontrar homens mais velhos e bem-sucedidos. Ela se vangloriava de como era fácil manipular homens carentes através dessas plataformas. Foi assim que surgiu minha ideia. Procurei meu sobrinho Gabriel, filho da minha irmã mais nova, que trabalhava com tecnologia e sempre me ajudava quando eu tinha problemas com computador ou celular. Gabriel tinha 28 anos, era formado em sistemas de informação e freelancer em várias empresas. Sentei com ele e expliquei toda a situação. Gabriel ficou chocado, mas imediatamente se ofereceu para me ajudar. Ele entendeu perfeitamente o que eu queria fazer e tinha as habilidades técnicas necessárias para tornar meu plano realidade. Criamos um perfil falso em um aplicativo de relacionamento. Gabriel usou técnicas que ele conhecia para criar uma identidade digital completamente convincente. O personagem que criamos se chamava Alexandre Tavares, um empresário bem-sucedido de 55 anos, recentemente viúvo, dono de uma empresa de importação e exportação. Gabriel criou fotos perfeitas usando inteligência artificial, um histórico completo nas redes sociais com anos de postagens retroativas, registros de empresa que pareciam completamente legítimos, e até mesmo artigos de jornal falso sobre o sucesso empresarial do Alexandre. O perfil que criamos era exatamente o tipo de homem que uma golpista como Camila não conseguiria resistir, rico, sozinho, vulnerável emocionalmente, e aparentemente fácil de manipular. Então começamos a caça. Gabriel me ensinou a usar o aplicativo e começamos a procurar Camila. Não foi difícil encontrá-la, ela usava várias fotos sensuais e uma biografia que enfatizava sua busca por um relacionamento sério com um homem maduro e bem-sucedido. Era exatamente o perfil de predadora que eu esperava encontrar.
Quando finalmente fiz contato com ela através do perfil do Alexandre, a resposta foi imediata e entusiasmada. Ela claramente havia identificado uma nova vítima em potencial e estava disposta a investir tempo e energia na conquista. As primeiras conversas seguiam exatamente o padrão que eu imaginava. Camila era encantadora, interessada, fazia todas as perguntas certas sobre os negócios do Alexandre, sobre sua situação financeira, sobre como ele estava lidando com a viuvez. Era uma performance convincente, eu tinha que admitir. Durante semanas, mantive as conversas online. Camila ficava cada vez mais interessada, especialmente quando Alexandre mencionava seus investimentos, suas propriedades, sua empresa bem-sucedida. Ela começou a falar sobre como gostaria de conhecê-lo pessoalmente, sobre como sentia que tinha uma conexão especial. Gabriel e eu documentamos cada conversa, cada tentativa de manipulação, cada momento em que ela tentava extrair informações financeiras. Tínhamos criado um dossiê completo do modus operandi dela. Mas eu queria mais. Queria que ela se comprometesse completamente com o Alexandre antes de revelar quem ele realmente era. Queria que ela investisse emocional e financeiramente nesse relacionamento falso antes de descobrir que estava sendo enganada por alguém ainda mais esperta que ela. Então Alexandre começou a contar para Camila sobre uma oportunidade de investimento única que havia surgido. Uma empresa internacional estava procurando sócios brasileiros para expandir seus negócios no país, e Alexandre havia sido convidado para investir uma quantia significativa. Camila mordeu a isca imediatamente. Começou a falar sobre como gostaria de participar desse investimento, sobre como tinha algumas economias que poderia contribuir. Alexandre, sendo o cavalheiro que era, disse que não queria envolvê-la em riscos financeiros, mas ela insistiu que queria ser sua parceira em tudo. Em poucas semanas, Camila havia transferido R$ 15.000 para uma conta bancária que Gabriel havia criado para o Alexandre. Dinheiro que, eu tinha certeza, ela havia roubado de outras vítimas ou extorquido de mim através do Ricardo. Era a hora da fase final do plano. Marquei o encontro entre Alexandre e Camila para o aniversário dela, que aconteceria no mês seguinte. Camila havia mencionado várias vezes durante nossas conversas que queria fazer uma festa especial, que seria um marco na sua vida, o início de um novo capítulo com seu novo amor. Alexandre sugeriu que se encontrassem em um restaurante chique em Moema, um lugar sofisticado onde ela se sentiria especial e importante. Camila ficou eufórica com a ideia. Enquanto isso, continuei minha vida normal com Ricardo e Camila, fingindo ser a vovó ingênua que eles precisavam que eu fosse. Eles continuavam seus planos para me internar, continuavam transferindo meu dinheiro, continuavam fazendo piada das minhas costas. Mas eu não estava mais sofrendo com isso. Cada mentira deles apenas alimentava minha determinação de destruí-los completamente. Cada demonstração falsa de carinho apenas me lembrava de por que eles mereciam o que estava por vir. Na semana do aniversário da Camila, intensifiquei os preparativos para a fase final. Gabriel havia hackeado o sistema de som do restaurante onde seria a festa e instalado equipamentos que me permitiriam controlar tudo remotamente. Havíamos preparado um vídeo devastador que seria exibido no momento exato em que Camila pensasse que estava conhecendo o amor da sua vida. Também havia contatado um advogado especializado em crimes contra idosos e um investigador particular que me ajudou a reunir todas as evidências dos crimes que Camila e Ricardo vinham cometendo contra mim e outras pessoas. No dia do aniversário, ajudei Camila a se arrumar. Ela estava radiante, falando sem parar sobre o homem maravilhoso que havia conhecido online e como tinha certeza de que ele era o amor da sua vida. Ricardo também estava animado, achando que a felicidade dela garantiria que os planos contra mim continuassem correndo sem problemas. Chegamos ao restaurante às 7 da noite. Camila havia convidado cerca de 30 pessoas, amigos dela, alguns familiares, algumas pessoas que eu não conhecia mas que Gabriel depois me contou que eram outros golpistas que faziam parte da rede dela. O ambiente estava perfeito. Mesas bem dispostas, decoração elegante, um telão que seria usado para exibir fotos e vídeos da aniversariante. Camila estava no centro das atenções, recebendo parabéns e presentes, mas claramente ansiosa pela chegada do Alexandre. Às 8 horas, mandei uma mensagem para Camila através do celular do Alexandre: "Estou chegando, meu amor. Prepare-se para a surpresa da sua vida." Ela ficou eufórica e anunciou para todos que seu namorado estava chegando, que era um empresário muito bem-sucedido e que todos iriam adorá-lo.
Às 8h15, quando Camila estava completamente ansiosa e todos os convidados estavam curiosos para conhecer o homem misterioso, Gabriel ativou o sistema que havíamos instalado. O telão do restaurante se acendeu. Primeiro apareceu a foto do Alexandre, o homem por quem Camila havia se apaixonado. Ela sorriu radiante e acenou para a tela, achando que era algum tipo de apresentação romântica. Então a imagem mudou. Apareceu o rosto verdadeiro de Camila, mas não uma foto recente e bonita. Era uma foto de ficha criminal, com número de processo e data de prisão. A música parou. O restaurante inteiro ficou em silêncio. A voz que saiu dos alto-falantes era a minha própria voz, gravada previamente com uma qualidade perfeita. Boa noite a todos. Meu nome é Marta Ferreira, e estou aqui para contar uma história sobre a pessoa que vocês conhecem como Camila, mas que na verdade se chama Carla Mendes. Camila ficou pálida como o papel, olhava para o telão com uma expressão de horror total, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Minha voz continuou: nos últimos 3 anos, essa mulher vem aplicando um golpe em mim e na minha família. Ela não é apenas uma golpista comum, e ela é uma criminosa profissional que já foi condenada por crimes semelhantes em outros estados. No telão, começaram a aparecer documentos, certidões criminais, boletins de ocorrência, processos judiciais. Tudo detalhando o histórico criminoso de Camila. Mas isso não era tudo. Começaram a tocar os áudios que eu havia descoberto no tablet da Sofia. A voz de Camila ecoava por todo o restaurante, confessando como era fácil enganar idosos, rindo das minhas crises de ansiedade, planejando como me roubar e me abandonar em um asilo. Os convidados estavam chocados. Muitos começaram a se levantar, claramente desconfortáveis. Outros pegavam os celulares para gravar tudo o que estava acontecendo. Ricardo estava desesperado, tentando desligar o equipamento, gritando que era tudo mentira, que alguém estava armando contra eles. Mas o sistema que Gabriel havia instalado não podia ser desligado facilmente. Então vieram as imagens mais devastadoras, as conversas entre Camila e Alexandre no aplicativo de relacionamento. Todas as tentativas dela de seduzi-lo, todas as mentiras que ela contou, todas as vezes que ela tentou extrair dinheiro dele. E finalmente, o golpe de misericórdia, a gravação de uma ligação telefônica entre Camila e uma pessoa desconhecida, onde ela dizia: esse idioso da família do Ricardo vai me dar mais 20 mil até o final do mês. A velha é tão besta que acredita em qualquer coisa. Quando a gente conseguir internar ela, vamos ter acesso a mais de 1 milhão em bens. Vale a pena aguentar essa família de perdedores por mais alguns meses. Era uma gravação que Gabriel havia conseguido através de métodos que eu preferia não saber como funcionavam, mas que eram completamente legais e seriam aceitas em tribunal. O restaurante estava em caos total. Camila tentava explicar, gritar que era tudo armação, mas sua voz estava sendo abafada pelas evidências que continuavam aparecendo no telão. Então apareci na tela. Não era uma gravação, e era ao vivo, transmitindo direto do meu apartamento onde eu estava assistindo a tudo através das câmeras que Gabriel havia instalado no restaurante. Olhei diretamente para Camila através da tela e disse: Carla Mendes, você escolheu a vítima errada. Você pensou que eu era apenas uma velha confusa que podia ser facilmente manipulada. Você não fez ideia de quem estava mexendo. Camila estava chorando, tentando sair do restaurante, mas os seguranças que eu havia contratado estavam nas saídas, impedindo que ela fugisse. Continuei falando: durante semanas, você conversou com Alexandre através do aplicativo, contou seus segredos, revelou seus métodos, até mesmo transferiu dinheiro para ele. Você não suspeita nem por um segundo que Alexandre era eu. Que a velha gaga que você tanto desprezava era mais esperta que você. O público estava completamente silencioso agora, assistindo aquele espetáculo surreal de uma vingança sendo executada ao vivo. Mas eu ainda não havia terminado. Na tela, começaram a aparecer fotos de outras vítimas de Camila. Idosos que ela havia enganado anteriormente, famílias que haviam sido destruídas pelos golpes dela. Gabriel havia conseguido rastrear muitas dessas pessoas, e algumas delas haviam gravado depoimentos contando o que Camila havia feito com eles. Foi então que Ricardo finalmente entendeu a extensão do que estava acontecendo. Ele se aproximou da tela e gritou: Mãe, para com isso. A gente pode conversar, resolver isso em família. Minha resposta foi firme e clara: não existe mais família entre nós, Ricardo. No momento em que você decidiu me trair, me roubar e planejar minha morte,
você deixou de ser meu filho. Agora vocês dois vão enfrentar as consequências dos seus atos. Era nesse momento que a polícia chegou. Eu havia coordenado tudo para que os policiais chegassem exatamente quando todas as evidências já tivessem sido apresentadas publicamente. Eles tinham mandados de prisão para Camila por estelionato e para Ricardo por participação em esquema criminoso contra idoso. Enquanto eles eram presos no meio do restaurante, com dezenas de pessoas filmando e fotografando, eu continuei falando através da tela. Vocês passaram 3 anos me humilhando, me roubando, planejando minha morte. Pensavam que eu era fraca, que era fácil me manipular. Agora vocês vão descobrir o que acontece quando mexem com alguém que tem mais experiência de vida e inteligência do que vocês imaginavam. A última imagem que apareceu na tela foi o testamento que eu havia refeito secretamente semanas antes. Em vez de deixar tudo para Ricardo, como ele esperava, eu havia doado todo o meu patrimônio para uma instituição que cuidava de idosos vítimas de abuso familiar. Ricardo não herdaria um centavo. Tudo que ele e Camila haviam planejado roubar seria usado para ajudar pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei. Quando os policiais levaram Camila e Ricardo embora, algemados e humilhados diante de todos aqueles estranhos, eu desliguei a transmissão. Sentei na poltrona da minha sala, no apartamento que eles queriam me tirar, e por primeira vez em meses, sorri de verdade. A vingança havia sido perfeita. Não apenas eu havia exposto publicamente a verdadeira natureza deles, como também havia garantido que eles enfrentassem consequências legais pelos crimes que cometeram. Mas mais importante que isso, eu havia recuperado minha dignidade e minha força. Havia provado para mim mesma que não era a velhinha frágil e confusa que eles pensavam que eu fosse. Nos dias seguintes à prisão, as consequências continuaram se desenrolando como dominós caindo. O vídeo da exposição no restaurante viralizou nas redes sociais. Gabriel havia garantido que tudo fosse gravado em alta qualidade e disponibilizado online. Em 48 horas, o vídeo tinha mais de 2 milhões de visualizações e dezenas de milhares de comentários de pessoas indignadas com o que Camila e Ricardo haviam feito. A imprensa pegou a história. Jornais, revistas, programas de televisão, todos queriam entrevistar a vovó que havia aplicado o golpe perfeito nos golpistas que tentaram roubá-la. Eu me tornei uma espécie de símbolo da resistência de idosos contra abusos familiares. Camila foi condenada a 6 anos de prisão em regime fechado. Durante o julgamento, descobrimos que ela havia roubado mais de R$300 mil de outras vítimas nos últimos 5 anos. O dinheiro que ela transferiu para o Alexandre, meus R$15 mil, foi devolvido para mim e doado para a mesma instituição que havia recebido minha herança. Ricardo perdeu o emprego quando o vídeo viralizou e seus chefes descobriram o tipo de pessoa que ele realmente era. Nenhuma empresa queria contratar alguém conhecido por planejar o roubo e abandono da própria mãe. Ele foi condenado a 3 anos em regime semiaberto e ao pagamento de uma indenização que levaria décadas para quitar. Mas o que mais me satisfez foi ver como a vida dele se desmoronou completamente. A família toda os abandonou. Os amigos se afastaram. Eles se tornaram parias sociais, conhecidos em todo o país como os golpistas que foram surpreendidos pela vítima mais esperta que eles. Sofia, minha netinha, ficou sob a guarda da minha irmã. Eu batalho na justiça para ter direito de visitação, porque a criança não tem culpa dos pais que tem. Quando ela crescer, saberá toda a verdade sobre o que aconteceu e poderá decidir se quer manter contato comigo ou não. 6 meses depois da exposição, mudei-me para uma casa na praia, em Guarujá. Uma casa que comprei com o dinheiro que eles pensavam que iriam roubar. Agora acordo todos os dias vendo o mar, ouvindo o som das ondas, vivendo a vida que sempre quis ter mas que nunca tive coragem de buscar quando estava preocupada em ser a mãe e esposa perfeita. Comecei a dar palestras sobre prevenção de abuso contra idosos. Conto minha história em universidades, centros comunitários, associações de aposentados. Quero que outros idosos saibam que não precisam aceitar ser tratados como lixo pelas próprias famílias. Também criei um blog onde publico todas as evidências do que aconteceu comigo, junto com dicas de como identificar golpistas e como se proteger de abusos familiares. O blog tem milhares de seguidores e recebo centenas de mensagens de pessoas que passaram por situações similares. Muitas dessas pessoas conseguiram se libertar de situações abusivas depois de ler minha história e perceber que não estavam sozinhas, que não era normal ser tratada como estorvo pela própria família. Hoje, aos 71 anos, sou mais feliz do que fui em décadas. Não tenho mais família no sentido tradicional,
Mas tenho algo muito mais valioso. Tenho dignidade, tenho autonomia e tenho a consciência tranquila de quem fez a coisa certa. Ricardo me escreve cartas da prisão pedindo perdão, dizendo que se arrependeu, que foi influenciado pela Camila, que quer reconstruir nosso relacionamento. Eu leio as cartas e jogo no lixo sem responder. Porque aprendi que algumas traições são grandes demais para serem perdoadas. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. E algumas pessoas, não importa o parentesco que tenham conosco, não merecem uma segunda chance de nos machucar. A vingança que apliquei neles não foi por raiva ou maldade. Foi por justiça. Foi para mostrar que idosos não são alvos fáceis, que não somos descartáveis, que temos valor e merecemos respeito. Foi para mostrar que subestimar uma mulher de 70 anos que sobreviveu a décadas de vida, criou família, construiu patrimônio e enfrentou todas as dificuldades que a vida coloca no caminho pode ser o maior erro que alguém pode cometer. Eles queriam me fazer de idiota. Acabaram descobrindo que a idiota era mais esperta que os espertos. E no final, a verdadeira vingança não foi a humilhação pública, não foram as prisões, não foi a destruição das vidas deles. A verdadeira vingança foi recuperar minha vida, minha liberdade e minha felicidade. Foi descobrir que mesmo aos 70 anos, ainda era possível recomeçar, ainda era possível ser feliz, ainda era possível viver com dignidade. Hoje, quando olho para o mar da varanda da minha casa, não sinto raiva nem tristeza. Sinto gratidão. Gratidão por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Gratidão por ter tido coragem de lutar. Gratidão por ter provado para mim mesma que sou muito mais forte do que qualquer um imaginava. Principalmente, gratidão por ter entendido que família não é definida por sangue ou DNA. Família é definida por amor, respeito, cuidado e lealdade. Coisas que Ricardo e Camila nunca me deram, mas que encontrei em lugares e pessoas que nunca esperei. Minha história não é sobre vingança. É sobre libertação. É sobre uma mulher que se recusou a ser vítima e escolheu ser heroína da própria vida. E para qualquer idoso que esteja lendo isso e passando por situação similar, minha mensagem é clara: vocês não estão sozinhos. Vocês não são um estorvo. Vocês têm valor, têm direitos e merecem ser tratados com dignidade. E se alguém na família de vocês não entende isso, talvez seja a hora de mostrar do que vocês realmente são capazes. Porque às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem, viver livre e viver feliz. E foi exatamente isso que eu fiz.